Irmãos, vamos começar. Algunos un voluntario, por favor. Um voluntário, por favor. Tenemos 2 clases y 2 secciones. Ainda tem 2 aulas, faltam 2 sessões. ...161. 161. Até o 68, né? 168. 161 até 168. Príncipes me perseguem sem causa, porém, o que meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira, porém amo a lei. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz tenho que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Amén. Amém. En esta clase, mis hermanos, Meus irmãos, nesta aula, en estas últimas 2, nestas últimas 2, vamos a ver un poco de la aplicación de lo que hemos visto. vamos ver um pouco a respeito da aplicação do que temos visto. Y en la supremacía de las escrituras, en la interpretación Na supremacia das escrituras na interpretação y la supremacía de las escrituras en el ministerio pastoral. e a supremacia das escrituras no ministério pastoral. Debido a la autoridad de las escrituras, Devido à autoridade das escrituras, su inerrancia, unidad y claridad, a sua inerrância, unidade, clareza y su suficiencia, e a sua suficiência, la Biblia es la regla para su propia interpretación. a Bíblia é a sua própria regra para a interpretação. Como dice la confesión de fe, Como diz a confissão de fé, párrafo 9. no parágrafo 9, lo leo inteiro? A regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. Portanto, quando houver uma questão a respeito do sentido verdadeiro e pleno de qualquer trecho da Bíblia, e o sentido de cada passagem não é múltiplo, mas único, deve-se examiná-lo com auxílio de outras passagens que falem mais claramente a respeito do texto. Entonces, aquí encontramos que cuando afirmamos la sola escritura, Então, ao afirmarmos a sola Escritura, incluso aplicamos esa sola escritura a la interpretación de la Biblia. inclusive aplicamos ela à interpretação da Bíblia. Ella es la autoridad sobre cómo se entiende. Ela é a autoridade a respeito de como deve ser entendida. Cuando hablamos de la interpretación, Quando falamos a respeito de interpretação, hablamos de la hermenéutica y la exégesis. falamos de hermenêutica e exegese. La hermenéutica es el estudio de esos principios y reglas de interpretación. A hermenêutica Es el estudio é o estudo dos princípios y reglas para Y- la interpretación, e regras para a interpretação, para entender un texto bíblico. para entender um texto bíblico. Y la exégesis es el poner por práctica esos principios. E a exegese é a prática desses princípios. Pero en esto, Mas nisso, en esta práctica de interpretar las escrituras, nessa prática de interpretar as escrituras, debemos acercarnos a la Biblia devemos nos aproximar da Bíblia con un entendimiento de lo que la Biblia es. com um entendimento do que a Bíblia é. Entonces, todo lo que hemos visto en esta clase, en este módulo, Então, tudo que temos visto neste módulo debe servirnos en nuestra interpretación de las escrituras. deve ser de uso na nossa interpretação das escrituras. Debe formar nuestra perspectiva acerca de lo que estamos leyendo. Deve formar a nossa perspectiva daquilo que lemos, Nuestra actitud a nossa atitude y nuestra disposición
e nossa disposição, y nuestra expectativa, e nossa expectativa, porque esa es la palabra de Dios. porque é a palavra de Deus. Y debe cambiar nuestra mente E deve mudar a nossa mente de solamente leer para entender algunas cosas, de simplesmente ler para compreender algumas coisas, sino para someter nuestras vidas a ella también. mas para submeter as nossas vidas também a ela. Y a poder encontrar en ella E poder achar nela a Dios. Deus. Y tener comunión con Él en su palabra. Ter comunhão com Ele na sua palavra. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, Então, quando nos aproximamos da Bíblia, tenemos que tener una teología de la Biblia. precisamos ter uma teologia da Y Bíblia. eso es lo que he tratado de presentarles en esta clase. E isso é o que eu tenho tentado apresentar a vocês nesta aula. Entonces, tomen lo que han recibido en esta clase Então, peguem tudo que receberam nessas aulas y que produzca fruto de una manera que entiendan y se acerquen a la palabra de Dios. e que produza fruto na forma em que vocês entendem e se aproximam da palavra de Deus. Y quiero resumir Gostaria de resumir 5 aplicaciones prácticas, 5 aplicações práticas, 5 maneras de leer la Biblia. 5 formas de ler a Bíblia. No son formas distintas, Não são formas distintas, sino deben ser 5 aspectos de nuestra lectura de la Biblia. mas devem ser 5 características da nossa leitura bíblica. La primera A es primeira que debemos tener una lectura espiritual. é que a nossa leitura deve ser espiritual. Como hemos visto, Como temos visto, uno de los problemas esenciales de todo intérprete de la Biblia dos problemas essenciais de todo intérprete da Bíblia es su necesidad de la regeneración. é sua necessidade por regeneração. Necesita una obra interna del Espíritu Santo en su vida. Precisa de uma obra interna do Espírito Santo na sua vida. Entonces, si ustedes quieren entender bien las Escrituras, Então, se vocês quiserem entender bem as Escrituras, presten atención a su llamado. prestem atenção ao seu chamado. Consideren el estado de su alma. Considerem o estado da sua alma. Y si no han creído en Cristo, E se não acreditaram em Cristo, no se han arrepentido de sus pecados, se vocês não se arrependeram dos seus pecados, aférrense del Evangelio. se agarrem ao Evangelho. Busquen a Cristo Procurem Cristo, para que les pueda salvar. para que Ele salve vocês. Y siendo salvados, Sendo salvos, regenerados, regenerados, una nueva criatura, novas criaturas, con un nuevo corazón, com novos corações, con mentes transformadas com mentes transformadas, y con la obra interna del Espíritu Santo en nuestras vidas. com a obra interna do Espírito Santo na nossa vida, Podemos leer la Biblia podemos ler a y Bíblia salir con más que datos y hechos, e sair com mais do que dados e fatos, sino con vidas transformadas, mas com vidas transformadas, con sumisión verdadera a su verdad com submissão verdadeira à sua verdade, y un verdadero encuentro con Dios. e encontro verdadeiro com Deus. Porque la interpretación de la Biblia Porque a interpretação da Bíblia es mucho más é muito mais que entender lo que el texto dice. do que entender o que o texto diz. A veces igualamos el poder dar el sentido de un pasaje, El poder del sentido do passado. el poder dar el sentido de un pasaje. Às vezes equiparamos a capacidade de dar sentido a uma passagem Con una exégesis completa de las escrituras. com uma exegese completa das Escrituras. Y cuando hacemos eso, E ao fazermos isso, nuestra vida sufre, a nossa vida sofre, nuestra comunión con Dios sufre, a nossa comunhão com Deus sofre y nuestros sermones son superficiales. e as nossas pregações são superficiais. Pero esa es la palabra de Dios. Mas isso é a palavra de Deus. Nos encontramos con el Espíritu Santo en este libro. Nos encontramos com o Espírito Santo nesse livro. Y cuando eso sucede, E quando isso acontece, la interpretación correcta a interpretação certa es tener un corazón movido al amor por Dios. é ter um coração movido pelo amor por Deus. Tener un corazón movido por lamento por nuestros pecados. Ter um coração movido pela tristeza pelo nosso pecado. Es una vida transformada y cambiada. É uma vida transformada e mudada. ¿Cómo hablamos de la autoridad de las Escrituras? 'Escrituras? 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 '
uno no entiende la autoridad de las escrituras, não entendemos a autoridade das Escrituras simplemente diciendo las cosas que yo dije só dizendo as coisas que eu falei y explicando sus detalles y su naturaleza e explicando seus detalhes e a sua natureza y su alcance, e o seu alcance, sino por someterse a su autoridad. mas só através de submissão à sua autoridade. El verdadero entendimiento de esa autoridad A verdadeira compreensão dessa autoridade se manifiesta en sumisión. se manifesta. Se manifiesta Submissão ou sumissão? sumisión. Se manifesta em submissão. Entonces, si queremos entender las escrituras, Então, se quisermos entender as Escrituras, debemos ir con la ayuda del Espíritu Santo. precisamos da ajuda do Espírito Santo. Porque es el Espíritu Santo que hace esa respuesta más profunda posible. Porque é o Espírito Santo quem traz essa resposta mais profunda possível. Porque Él regenera al alma perdida, Porque ele regenera a alma perdida, ilumina los ojos de los cristianos ilumina os olhos dos cristãos y da poder transformador para sus vidas. e dá poder transformador às suas vidas. Hay una colmena de abejas por ahí o algo. Tem uma colmeia de abelha. Entonces, mis hermanos, en primer lugar necesitamos una lectura Então, espiritual. meus irmãos, em primeiro lugar, precisamos de uma leitura espiritual. Sí, quizás los ventiladores ayudarían. Se quiser, possivelmente os ventiladores ajudem. Pero en segundo lugar, Em segundo lugar, necesitamos una lectura obediente. precisamos de uma leitura obediente. Como dije, Como eu já falei, que nosotros necesitamos acercarnos a la Biblia con oración. precisamos nos aproximar da Bíblia com oração. La oración es una parte esencial de la interpretación de las escrituras. A oração é uma parte essencial da interpretação das Escrituras. Como vemos en el ejemplo del salmista en Salmo 119. Como dá para ver no exemplo do salmista em Salmo 119. Cuando dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Quando ele diz, abre os meus olhos para eu ver as maravilhas da tua lei. Él entiende que necesita la obra del Espíritu Santo. Ele entende que precisa da obra do Espírito Entonces, Santo. se acerca a las escrituras con sumisión y humildad. Então ele se aproxima às Escrituras com submissão e humildade. Diciendo, oh Señor, necesito de tu ayuda. Dizendo, meu Senhor, preciso da tua ajuda. Necesito de tu iluminación. Preciso da tua iluminação. Entonces viene con humildad. Ele vem com humildade, Pero debemos también venir con la humildad de obediencia. mas também devemos vir com a humildade de obediência. Señor, esta es mi vida. Senhor, essa é minha vida. Esa es mi mente. Essa é a minha mente. Ese es mi corazón. Esse é o meu coração. Modélalos conforme a tu palabra. Molda eles de acordo com a tua palavra. Que mi mente sea sumisa a tu palabra. Que a minha mente seja submissa à tua palavra. Oh Señor, ayúdame a no poner mis propias ideas encima de tu palabra, Senhor, me ajuda a não colocar as minhas ideias acima da tua sino palavra. lo que tú dices, Mas que o que o Senhor diz yo voy a someterme. seja aquilo ao qual eu me submeto. Yo voy a creer lo que tú afirmas. Eu vou acreditar o que o Senhor afirma. Yo voy a correr y alejarme de las cosas que tú adviertes. Vou correr e me afastar das coisas que o Senhor adverte. Y yo voy a aferrarme de todas tus promesas. E eu vou me agarrar a todas as tuas Y promessas. decir, oh Señor, ayúdame a obedecer. Isso é dizer, Senhor, me ajuda a obedecer. Aquí es mi vida. Essa é a minha vida. Expone los lugares donde no camino bien. Expõe as áreas onde eu não caminho bem. Conoce incluso mis pensamientos y las imaginaciones de mi corazón. Conhece, inclusive, meus pensamentos e as imaginações do meu coração. Y muéstrame el camino de tus palabras, de tus preceptos. E me mostra os caminhos dos teus preceitos. Necesitamos un corazón obediente. Precisamos de um coração obediente. Humilde diciendo, no voy a someter la Biblia a mi mente. Humilde que diz... humilde que diz? Que no un corazón que diga, Humilde que não diz que mi mente es
el juez. Minha mente é juiz. Y yo voy a torcer y manipular o pasar por alto pasajes de la Biblia Então eu vou distorcer e ignorar passagens da que Bíblia quizás me hacen incómodos, que possivelmente me incomodem, sino una lectura obediente, mas uma leitura obediente, diciendo las cosas reveladas son para mí y mis hijos, dizendo que as coisas reveladas são para mim e meus filhos, pero las cosas secretas son para Dios. as coisas secretas são de Deus. Pero una parte clave de este corazón obediente Uma parte importante desse coração obediente, que fluye de algo, muchas cosas que hemos dicho, que flui de muitas das coisas que temos falado, especialmente la claridad de las escrituras, especialmente a clareza das Escrituras, es la necesidad de no solamente é a necessidade de não somente decir, yo quiero obedecer lo que me enseñas hoy, dizer eu quero obedecer o que o Senhor me ensina hoje, sino yo quiero obedecer lo que me enseñaste ayer. mas eu quero obedecer o que o Senhor me ensinou ontem. Yo quiero aprender más, Eu quero aprender mais, pero primero quiero ser fiel con la luz que ya me has dado. mas primeiro eu quero ser fiel com a luz que já me deste. No quiero ir corriendo, encontrando toda la luz, Eu não quero achar toda a luz de vez sin ser fiel a esa luz. sem ser fiel a ela. Esa es la cosa más peligrosa que uno pudiera hacer. Isso é a coisa mais perigosa que podemos fazer. Amontar luz Amontoar luz sin una vida conforme a ella. sem uma vida conforme a ela. Eso ha sido el problema desde el inicio. Esse tem sido o problema desde o início. Cuando Dios se revela, Quando Deus se revela, da luz, Ele dá luz y los hombres no viven conforme a esa luz. e os homens não vivem de acordo com essa luz. Entonces, seamos fieles con la luz que Dios nos ha dado. Então sejamos fiéis à luz que Deus nos deu. Necesitamos ser pacientes, Precisamos de paciência, estar contentos estarmos contentes y ir aprendiendo poco a poco, e aprender aos poucos, profundizando en la teología y las escrituras, aprofundar na teologia e nas escrituras, con nuestra vida yendo a la par. acompanhando ao mesmo tempo com a nossa vida. Crecemos en luz Crescemos em luz, y crecemos en santidad. crescemos em santidade. Crecemos en luz Crescemos em luz, y crecemos en santidad y amor. crescemos em santidade e amor. No podemos crecer en luz Não podemos crescer em luz y dejar que la vida se quede aquí, e ficar aqui na vida. sino necesitamos ir creciendo en una manera balanceada. Mas precisamos crescer de forma equilibrada. Porque ese aumento de luz Porque o aumento da luz trae orgullo, traz orgulho, pecado, pecado, trae un contristecimiento del Espíritu Santo. traz o entristecimento do Espírito Santo Y trae incluso al final e no final, inclusive, traz el quitar esa luz. a eliminação dessa luz. Entonces, mis hermanos, debemos venir con un corazón obediente, Então, meus irmãos, devemos vir com um coração obediente, reconociendo nuestra flaqueza y pecaminosidad, reconhecendo nossa fraqueza e pecaminosidade, exponiendo todo lo que somos expondo tudo que somos y no poniendo barreras, e não colocando barreiras, diciendo, Dios, no te puedes meter aquí. dizendo, Deus, você não pode entrar aqui. Esa es mi vida. Essa aqui é minha vida. Esto es mío. Isso aqui é meu. No te puedes meter aquí con esto. Você não pode entrar aqui com isso. Ese es mi ministerio y yo lo voy a hacer de la manera que yo creo mejor. Esse é o meu ministério e eu vou fazer da forma que eu acho melhor. Esa es mi familia y yo lo voy a dirigir como yo creo mejor. Essa é a minha família e eu vou dirigir como eu achar Como melhor. me conviene a mí. Como me convém. Ese es mi pecado mascota Esse é o meu pecado de estimação que no puedo dejar. que eu não posso deixar. Entonces, no te metes con eso. Então, não mexa com isso. Pero venimos diciendo, oh Señor, yo quiero ser más santo. Mas chegamos dizendo, Senhor, eu quero ser mais santo. Toda mi vida es tuya. Toda a minha vida é tua. Modélala conforme a tu voluntad. Molda ela conforme a tua vontade. Que yo refleje a Cristo en mi matrimonio. Que eu reflita Cristo no meu matrimônio. No se trata de mi comodidad Não é por conta da minha comodidade, o mi exaltación, não
A questão não é minha exaltação, sino es que Cristo sea glorificado. mas que Cristo seja Es que glorificado. tu voluntad se cumpla. Que tua vontade seja Que feita. tu reino venga. Que teu reino venha. Oh Señor, hazlo en mi vida. Senhor, faz isso na minha vida. Una lectura obediente. Uma leitura obediente. Con un corazón así, Com um coração assim, podemos ir creciendo más y más. podemos crescer mais e mais. Podemos entender mejor las escrituras. Podemos entender melhor as Escrituras. Pero entiendan, Mas entenda quizás alguien sin ese corazón puede entender lo que un pasaje dice, que alguém sem um coração assim possivelmente entenda o que as Escrituras dizem. pero eso no es la interpretación. Mas isso não é interpretação. Es parte de la interpretación, Faz parte da pero interpretação. la interpretación que toma en cuenta lo que la Biblia es, Mas a interpretação que leva em conta o que a Bíblia é, sale de una sesión de exégesis y meditación surge de uma sessão de exegese e meditação con una vida transformada, com uma vida transformada, con un corazón diferente, com um coração distinto, habiendo visto la gloria de Cristo tendo visto a glória de Cristo y por medio del Espíritu Santo e através do Espírito Santo siendo transformados en esa imagen de gloria en gloria. tendo sido transformados de glória em glória nessa imagem. La Biblia es incluso el poder para que eso sea la realidad, A Bíblia, inclusive, é poder para que isso seja realidade, porque su autor la acompaña. porque o seu autor acompanha ela. Necesitamos también una lectura profunda, en tercer lugar. Em terceiro lugar, precisamos de uma leitura profunda. A veces cuando hablamos de una vida práctica de santidad, Às vezes, ao falarmos de uma vida prática de santidade, pensamos que es algo, eso es de niños, las cosas superficiales. pensamos que essas coisas superficiais são de criança, Pero cada doctrina que Dios nos ha dado mas cada doutrina que Deus nos deu cambia nuestra vida, muda a nossa vida, nos transforma, nos transforma, nos ayuda a conocer mejor a nuestro Dios nos ajuda a conhecer melhor o nosso y Deus disfrutar mejor de comunión con Él. e desfrutar melhor de comunhão com Ele. Entonces, el ir profundizando en las escrituras Então, um aprofundamento nas Escrituras no debe ser algo en contra de la práctica não deve ir contra a prática o la comunión con Dios, ou a comunhão com Deus, sino van de la par, mas vão de mãos dadas. de la mano. Vão de mãos dadas. Entonces, debemos profundizar en las escrituras, Então, precisamos aprofundar nas Escrituras, prestando atención a los detalles, prestar atenção nos detalhes, memorizando pasajes, decorar passagens, incluso leyendo pasajes largos. inclusive lendo passagens longas. A veces, por temas de nuestro horario Às vezes, por questão de horário y lo ocupado de una vida con niños pequeños, e a ocupação de uma vida ocupada com crianças pequenas, a veces no tenemos todo el tiempo que nos gustaría para leer las escrituras. às vezes não vamos ter todo o tempo que gostaríamos para ler as Y Escrituras. podemos beneficiarnos mucho de una porción pequeña. Mas podemos tirar muito benefício de uma porção pequena. Y vivimos en temporadas diferentes en nuestras vidas. Vivemos momentos distintos na nossa vida. Pero cuando tengamos la oportunidad Mas quando tivermos a y oportunidade procuremos las oportunidades e procuremos as oportunidades para disfrutar de la Biblia, para desfrutar da Bíblia, para que la Biblia llegue a ser nuestro pasatiempo, para que a Bíblia chegue a ser o nosso passatempo, donde nos gusta ir y pasar tiempo con Dios en la Biblia, onde gostamos ir e passar tempo com Deus na Bíblia, leyendo libros completos lendo livros inteiros y no solamente un capítulo. e não só um capítulo. ¿Saben qué? Las cartas como Efesios y 1 Corintios Sabiam que cartas como Efésios ou 1 Coríntios no fueron escritas para ser leídas un poco cada día. não foram escritas para serem lidas aos poucos. No es en contra de las escrituras hacer eso, Não é contra as Escrituras fazer isso, pero a veces podemos aprovecharnos mejor mas às vezes vamos tirar maior proveito cuando leemos una porción larga de las escrituras. ao ler uma porção longa das Escrituras, Cuando podemos hacer conexiones entre el inicio de una carta y su final. ao fazer conexões entre o começo de uma carta e o fim. O podemos notar que, mira, él sigue repitiendo esa misma frase muchas veces en O- toda la carta. Quando percebemos, ele repete isso muitas vezes ao longo da carta. Él habla de ese tema de templo muchas veces en esta carta. Ele fala muito nessa carta,
Ele fala muito a respeito do templo nessa carta, o mucho acerca de la gloria celestial, ou a respeito da glória celestial, o la supremacía de Cristo, ou a respeito da supremacia de Cristo, o hace referencia a este libro del Antiguo Testamento mucho. ou faz muita referência a respeito desse livro do Antigo Testamento. Entonces debemos leer porciones largas Então precisamos ler porções grandes y acercarnos a la Biblia como una mina de oro, e nos aproximar da Bíblia como se fosse uma mina de ouro. como una búsqueda de tesoros de É piratas. como se estivéssemos procurando tesouros de piratas. Y el tesoro está ahí. O tesouro está lá. Y hay tesoros ahí en todas partes. Tem tesouros em todas as partes, Ahí en la superficie tanto na superfície como en lo más profundo. quanto nas profundezas. Y Dios nos ha revelado todos. Deus revelou todos eles. La Biblia es clara. A Bíblia é clara. Entonces tiene joyas para los niños pequeños. Então tem joias para crianças Y pequenas. tiene joyas para los eruditos bíblicos que han pasado 50 años estudiando la Biblia. Tem joias para estudiosos que passaram 50 anos estudando as Escrituras. Como un padre de la iglesia dijo, Como disse um pai da igreja, la Biblia es ese mar donde un niño puede jugar y un elefante puede nadar. a Bíblia é um mar onde uma criança pode brincar e um elefante pode nadar. Entonces debemos profundizar en las escrituras. Então devemos nos aprofundar nas Escrituras. Entonces hemos hablado de una práctica Então temos falado de prática, de oración. da prática da oração. Y ahora quiero recomendar meditación. E agora eu quero recomendar a meditação. No es una pérdida de nuestras mentes como en el sentido oriental. Não é Un vaciamiento. não é um esvaziamento da mente como teorias orientais, Sino es digerir las escrituras. mas é uma digestão das Escrituras. Es leer profundamente. É ler profundamente, El hacerle preguntas al texto. fazer perguntas ao texto. ¿Por qué lo dijiste de esta manera? Por que você falou desse jeito? ¿Por qué hablas de este texto en el Antiguo Testamento? Por que você fala desse texto do Antigo ¿Qué Testamento? viste allí que debo entender para este pasaje? O que você viu que eu preciso entender dessa passagem? ¿Por qué usaste esta palabra? Por que usar essa palavra? ¿Por qué hablas esa doctrina? ¿Qué aplicación práctica tiene para nosotros en nuestra iglesia? Por que falar dessa doutrina? Qual aplicação prática tem para a nossa igreja? Haciendo preguntas al texto Fazendo perguntas ao texto sobre su significado, sobre o seu significado, su contexto, seu contexto, su rol en el libro, seu papel no livro, la manera en que nos presenta a Cristo, a forma em que apresenta a Cristo, lo que nos manda de nosotros en nuestra vida práctica, o que ordena que façamos na prática, lo que quiere provocar en nuestros corazones. o que quer provocar no nosso coração. Debemos sumergirnos en la Biblia. Devemos aprofundar na Bíblia. Somos bautistas, Somos batistas. entonces debemos leer la Biblia por inmersión Então, precisamos ler a Bíblia por imersão. y no meramente aspersión. Não só por aspersão. Debemos sumergirnos en el mundo de la Biblia. Precisamos nos submerger no mundo da Bíblia. Debemos sumergirnos en la teología de la Biblia. Precisamos imergir no mundo da Bíblia. En la teología bíblica de la Biblia. Na teologia bíblica da Bíblia. En los idiomas originales de la Biblia. Nas línguas originais da Bíblia. En los temas e historia central de la Biblia. Nos temas das histórias centrais da Bíblia. En la cultura de la Biblia. Na cultura da En Bíblia. el lenguaje de la Biblia. Na linguagem da Bíblia. Debemos hacernos familiares con la Biblia. Devemos nos familiarizar com ela. Claro, no es algo que viene en un día, Não é uma coisa que vem de vez, pero Dios no espera que seamos expertos en la Biblia mas Deus não espera que nos tornemos eruditos después de un módulo de clases, depois de um módulo de aulas. incluso después de 3 años de estudio. Nem depois de 3 anos de estudo. Es una carrera de vida. É uma carreira de vida, Como el predicador, como pregador. cuando alguien le preguntó,
Quando alguém perguntou ¿cuánto tiempo le tomó para preparar ese sermón que predicaste ese domingo? quanto tempo você demorou em preparar a mensagem desse domingo, Pues la persona esperaba, no sé, 15, 20 horas. ele esperava que a resposta fosse 15 ou 20 horas, Pero dijo unos 25 años. mas a resposta foi uns 25 anos. ¿En qué sentido? Em qual sentido? Vivimos en la Biblia. Vivemos na Bíblia. Vivimos estudiando la Biblia. Vivemos estudando a Conversando la Biblia. Bíblia, conversando, a respeito Compartiendo da la Biblia. compartilhando ela. Y poco a poco E aos poucos, va permeando todo lo que somos. ela permeia tudo que somos. Y en tiempo, Com o tempo, estamos más familiarizados con la Biblia. estamos mais familiarizados com a Bíblia. Conocemos dónde estamos cuando entramos en la Biblia. Sabemos onde estamos quando abrimos a Bíblia. Nos sentimos cómodos en la Biblia. Nos sentimos confortáveis na Bíblia. Hay ciertos pasajes que son como una piscina fría, Certas passagens são como a piscina fria, pero hay otros que son como una sauna. mas outras são como a sauna. Pero podemos llegar al punto Mas podemos chegar no ponto en que toda la Biblia es nuestra sauna. em que toda a Bíblia é a nossa sauna. Podemos sentarnos y a relajarnos en la Biblia. A gente senta e relaxa na Bíblia. Porque hemos pasado tiempo aquí antes. Porque passamos tempo aqui antes. Sabemos de qué se trata este libro. Sabemos de que o livro trata. He escuchado este lenguaje en otras partes también. Eu já ouvi a respeito dessa linguagem em outras partes. Como un marinero. Como um marinheiro. Los primeros días, me imagino, es muy difícil. Os primeiros dias navegar é difícil. Pero pasando noche tras noche ahí en su barco, Mas noite após noite no barco, se familiariza con las estrellas. ele se familiariza com as estrelas. Se familiariza con la manera de ver las nubes. Ele se familiariza com a forma de ver as nuvens. Y poder orientarse. E pode se orientar Y poder llegar a su destino deseado. e pode chegar no destino desejado. Puede protegerse de naufragio. Pode se proteger de naufragar. Porque con experiencia, Porque com a experiência, con prestando mucha atención, prestando muita atenção, él va familiarizándose, acostumbrándose. ele vai se familiarizando e se acostumando. Y eso es lo que nosotros podemos hacer con la Biblia. Isso é o que podemos fazer com a Bíblia. ¿Saben esos pasajes que son como esa piscina fría para usted? Sabe aquelas passagens que são como aquela piscina fria? A veces es todo el Antiguo Testamento. Pode ser que sejam todos no Antigo Testamento. A veces es todo el Antiguo Testamento menos Proverbios y Salmos. Pode ser que seja o Antigo Testamento salvo Provérbios e Salmos. Pero, ¿cuáles son esos pasajes para ustedes? Mas quais são essas passagens para vocês? Acuérdense, Lembrem es una carrera que é uma carreira de vida. de vida. Léelo, Leiam, piénsalo, pensem, léelo de otra vez. leia mais uma vez. Lee otros libros conectados. Leia outros livros que têm a ver. Lea la Biblia. Leia a Bíblia. Y no solamente se quede en las partes familiares. E não só fique nas partes familiares. No abandonen esas partes, Não deixe essas partes de lado. sino siga haciendo que toda la Biblia Mas faça com que toda a Bíblia sea tu porción, seja a sua porção. sea tu tesoro Seja o seu tesouro. y tu botín. O seu tesouro. En cuarto lugar, Quarto, necesitamos una lectura penetrante. precisamos de uma leitura penetrante. Cuando hablamos de una lectura profunda, Quando falamos de uma leitura profunda, nosotros queremos meternos en la Biblia. queremos nos adentrar na Bíblia, Pero cuando hablo de una lectura penetrante, mas ao falar de uma leitura penetrante, quiero que la Biblia se mete en mí, eu quero que a Bíblia penetre em mim, que llegue hasta lo profundo de mi ser, que chegue até o fundo do meu ser, que expone mis sentimientos y emociones. que exponha meus sentimentos e emoções. Debemos leer nuestras Biblias con nuestras emociones. Devemos ler as nossas Bíblias com as nossas emoções. Eso suena como una herejía, Isso pode parecer heresia, pero es cierto. mas é verdade. Por ejemplo, Por exemplo, si nosotros leemos Romanos se lermos Romanos y entendemos correctamente la teología que Pablo presenta en ese pasaje, e entendemos
da forma certa a teologia que Paulo apresenta em tal e tal passagem, En Romanos 1 al final de Romanos 11, em Romanos 1 até o final de Romanos 11, entendemos las glorias de la justificación, entendemos a glória da justificação, de la santificación, da de santificação, la adopción y reconciliación, da adoção e a de reconciliação, la elección. da eleição. Y no llegamos a la misma conclusión que Pablo, E não chegamos na mesma conclusão que Paulo, cuyo corazón estaba tan conmovido cujo coração estava tão empolgado que doxología fluía de su corazón. que a doxologia flui do coração. No entendimos los pasajes anteriores. Não entendemos as passagens anteriores. Si nuestro corazón no fue conmovido, no los entendemos correctamente. Se o nosso coração não ficou comovido, não entendemos tudo o anterior. Cuando Pablo llega al final de Romanos 11 Quando Paulo chega no final de Romanos 11, y dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. rapidinho. 11, 13 y 33. Con emoción. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Cuán insondables son sus juicios, Quão inexplicáveis são os seus juízos inescrutables sus caminos. e quão insondáveis são os seus caminhos. Pablo mismo está leyendo su propia carta con su corazón, O próprio Paulo está lendo a sua carta com o coração, con sus emociones. com as suas emoções. Porque la verdad debe tocar nuestro corazón. Porque a verdade deve mexer com o nosso coração. Mis hermanos, Meus irmãos, estaban expuestos a la ira eterna de Dios, vocês estavam expostos à ira eterna de Deus, pero han sido justificados mas foram justificados por medio de la redención que está en Cristo, através da redenção em Cristo. reconciliados con Dios, Vocês foram reconciliados com Deus, unidos a Cristo en su muerte y resurrección, unidos a Cristo na sua morte e ressurreição, llenados con el Espíritu Santo, selados com o en que Espírito no Santo. haya condenación para aquellos que están en Cristo. E já não mais tem condenação para aqueles que estão em Y el Cristo. Espíritu Santo mora en vosotros O Espírito Santo mora em vocês para dar testimonio que somos hijos de Dios. para testemunhar que somos filhos de Deus. Y eso, si eso no conmueve tu corazón, Se isso não mexe com seu coração, no lo entiendes. então você não entendeu. Quizás lo puedas repetir con tu boca, Você pode repetir com a boca, pero no lo entiendes. mas você não vai entender. Entonces, la interpretación Então a interpretação no es solamente repetir lo que significa, não é só repetir o que significa. es tener una vida transformada É ter uma vida y un transformada corazón conmovido. e um coração comovido. Como Pablo hace también en Romanos 7, Como Paulo também faz em Romanos 7. hablando de lo imposible de santificarse por medio de la ley. Ao falar do impossível da santificação própria pela lei, Si él en su propia fuerza está tratando de santificarse por medio de la ley, se ele tentar se tornar santo através da lei, solo llega a frustración. ele só vai ficar frustrado. Y habla de esa frustración que causa la ley. E ele fala dessa frustração que a lei causa. Y que la carne se aprovecha de la ley para producir más pecado. E como a carne se aproveita da lei para produzir mais pecado. Y cuando entendemos apropiadamente ese pasaje, E ao entendermos apropriadamente essa passagem, ¿a qué conclusión llegamos? qual é a conclusão a qual chegamos? Miserable de mí. Miserável homem que sou. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Quem me livrará do corpo desta morte? Si ese es mi estado, Se esse é o meu estado, ¿de dónde voy a encontrar ayuda? onde eu vou achar ajuda? Miserable de mí, Miserável de mim. pero gracias a Dios. Mas graças a Deus, Por Jesucristo nuestro Señor. por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque en Él Porque nele ya la ley no nos condena. a lei não mais nos condena. Y en Él E nele tenemos el poder del Espíritu Santo temos o poder do Espírito Santo para que el cumplimiento del requisito de la ley, para que el versículo 3 del capítulo para que el requisito de la ley, 4, a fim de que a exigência da lei se cumpliera en nosotros, se cumprisse em nós, andando conforme al Espíritu. andando segundo o Espírito. Cuando uno lee Salmo 23, ese salmo famoso,
Vai repetir. Salmo 23. Salmo 23 Habla de cómo David disfrutaba de la tranquilidad de fe en Dios. fala de como Davi desfruta da tranquilidade de fé em Deus. Y la interpretación de ese pasaje E a interpretação dessa passagem no es solamente não é somente decir, David sentía tranquilidad porque él confiaba en Dios. dizer que Davi sentia tranquilidade porque ele confiava em Deus, Y él tenía tranquilidad porque Dios iba a proveer sus necesidades. mas ele tinha tranquilidade porque Deus ia prover suas necessidades. ¿Eso es lo que el texto significa? Isso é o que o texto significa? Sí. Es un resumen de lo que ese salmo significa. Sim, isso é um resumo do significado do salmo. Pero eso es la interpretación. Mas essa é a interpretação. Si nosotros realmente entendemos esa verdad Se nós realmente entendermos essa verdade y realmente entendemos lo que David está diciendo, e realmente entendermos o que Davi está dizendo, la interpretación correcta a interpretação certa es entender su significado, é entender seu significado, pero también tener nuestros corazones conmovidos mas também ficarmos comovidos de coração y hacer que este salmo e fazer com que esse salmo sea también mi oración, seja também a minha oração, sea también la guía para que mi corazón confíe en el Señor. seja também o guia para que o meu coração confie no Senhor. Uno de los modos claves en que esto es posible É uma das formas chave em que isso se torna possível es a través del sufrimiento. é através do sofrimento. Cuando vamos a la Biblia Quando vamos para a Bíblia, buscando ayuda para nuestro sufrimiento, quando vamos para a Bíblia procurando ajuda para o nosso sofrimento. y esas son las tres cosas de que Martín Lutero Essas são as três coisas que Lutero dijo eran necesarios para ser un buen intérprete de la Biblia. disse que era necessário para se tornar um bom intérprete da Bíblia. Un buen teólogo o un buen pastor. Um bom teólogo ou bom pastor. Oración, Oração, meditación meditação y sufrimiento. e sofrimento. Pero aquí cuando hablo de la lectura penetrante, Mas quando eu falo da leitura penetrante, es leer la Biblia é ler a Bíblia de una forma de forma en que puede penetrar a lo más profundo de nuestro ser que penetre no mais fundo do nosso ser y exponer nuestros corazones, e exponha o nosso coração. exponer nuestros sufrimientos, Exponha o nosso sofrimento. interpretar nuestros sufrimientos, Interprete o nosso sofrimento. arrojar luz divina sobre nuestros sufrimientos. Jogue luz divina sobre o nosso Esos sofrimento. momentos más difíciles de la vida. Esses momentos mais difíceis da vida. Y eso es lo que la Biblia hace. Isso é o que a Bíblia faz. Hay otros salmos Tem outros salmos que no hablan de felicidad que não falam de o felicidade tranquilidad, ou de tranquilidade, sino de gran sufrimiento, mas de grande sofrimento, como Salmo 88, como o Salmo 88, en que el salmista se siente completamente abandonado por Dios. onde o salmista se sente totalmente abandonado Dice por que Deus. sus únicos amigos son las tinieblas. Diz que seus únicos amigos são as trevas. Está en el precipicio de la muerte. Ele está na beira da morte. ¿Alguna vez has sentido eso? Você já sentiu isso? O en Salmo 119, Ou no Salmo 119, cuando el salmista se describe como un odre ante el humo. em que versículo? Ah, $83. É quando o salmista se descreve como um odre na fumaça. ¿Cómo es eso? Como isso acontece? ¿Han visto eso, un odre en el humo? Você já viu isso, um odre na fumaça? Cuando se shrivels Quando ele encolhe y llega a ser como nada. e chega a ser quase nada. ¿Has sentido algo así? Você já sentiu isso? El salmista lo experimentó. O salmista experimentou. Y en la palabra de Dios encontró una guía para expresar esas experiencias. E na palavra de Deus ele achou um guia para expressar isso. Incluso en la Biblia encontró esperanza. Mas inclusive na Bíblia ele achou esperança. Él vino a Dios Ele veio a Deus exponiendo su corazón delante del Señor. expondo seu coração diante de Deus. Incluso diciendo, no sé si voy a encontrar ayuda,
dizendo, não sei se vou achar ajuda, pero yo sé que la única fuente de ayuda es del Señor. mas eu sei que a única fonte de ajuda é o Senhor. Entonces yo voy a expresar mi corazón delante de Él Então eu vou jogar meu coração y diante dele, derramar mi corazón delante del Señor. derramar meu coração diante dele. Que la Biblia sea tu consejero, Deixa que a Bíblia seja o seu conselheiro, tu consuelo. sua consolação. E incluso, ¿quién es el Espíritu Santo? Então, inclusive, quem é o Espírito Santo? El Consolador. Senão o Consolador, Quien toma la palabra de Dios que pega a palavra de Deus y puede hacerla penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. e pode fazer ela penetrar no mais fundo do nosso ser. Incluso en los momentos más difíciles de esta vida. Inclusive nos momentos mais difíceis desta vida. Y en último lugar, Por último, debemos tener una lectura contextual. precisamos de uma leitura contextual, Una lectura espiritual, uma leitura espiritual, una lectura obediente, obediente, profunda, profunda, penetrante penetrante y contextual. e contextual. La Biblia es la regla para su propia interpretación. A Bíblia é a regra para a própria interpretação. Y debemos leer cada pasaje Precisamos ler cada passagem a la luz de toda la Biblia. à luz de toda a Bíblia. Eso es parte de esa carrera de vida. Isso faz parte dessa carreira de vida. Y es una carrera de disfrute. E é uma carreira de desfrute. Es una búsqueda de tesoros Perdão. Tem um espirro. É uma procura por tesouro, en que en todo el camino a ese tesoro, onde todo o caminho para esse tesouro, Dios ha pavimentado el camino Deus pavimentou o caminho con joyas, com joias, con tesoros. com tesouro. Hay tesoro todo el camino, Então tem tesouro no caminho inteiro, con más y más mientras vayamos. e que só cresce quanto mais longe vamos. Entonces debemos ir profundizando nuestro entendimiento de las Escrituras, Então devemos aprofundar o nosso entendimento das Escrituras, para que cuando vayamos a estudiar un pasaje, para que quando formos estudar uma passagem, podemos entender su contexto mejor. entendamos melhor seu contexto. Debemos estudiar un pasaje Sim. a la luz de su contexto inmediato, Devemos estudar uma passagem à luz do seu contexto imediato, las palabras y frases y gramática del versículo, as palavras e frases e a gramática do capítulo, la estructura del párrafo. a estrutura do parágrafo. Debemos estudiar a la luz de su contexto literario, Devemos estudá-lo à luz do seu contexto literário, a la luz de su género, el género del libro en que está escrito, à luz do gênero em que o livro foi escrito, la estructura del libro, sua estrutura, el propósito del libro, seu propósito, los temas principales del libro. os temas principais do livro. Debemos estudiar a la luz de su contexto histórico, Devemos estudá-la à luz do seu contexto histórico. cuál es la ocasión que dio luz a este libro. Como lá? La ocasión. A ocasião em que Deus usa esse livro. ¿Quién es el autor de este libro? Quem é o autor do livro? ¿Quiénes fueron los recipientes originales? Quem foram os leitores originais? ¿En qué situación se encontraban? Em que situação eles se achavam? ¿En qué contexto geográfico y cultural vivían? Em que contexto geográfico e cultural eles viviam? ¿Qué idioma usaban? Qual língua eles usavam? Esas preguntas son importantes. Essas perguntas são importantes. Pero también debemos prestar atención al contexto, Mas também devemos prestar atenção ao contexto, a su contexto histórico redentivo. ao seu contexto histórico redentivo. Cada pasaje Cada passagem es una parada en ese tren de revelación. é uma parada nesse trem da revelação. ¿Se acuerdan del tren de la revelación? Vocês lembram do trem da revelação? Que empezó con sus carriles hacia Cristo Que começa com as vias em direção a Cristo, y con todos sus carros, com cada vagão, vagón, y cada uno cada parada iba agregando más carga a esos vagones. e cada parada acrescenta carga nos vagões. Y cuando llegamos a un pasaje, Quando chegamos numa passagem, el tren ya tiene muchos datos, o trem já tem muitos dados, ya tiene mucha esperanza, já tem muita esperança, ya tiene mucho inercia y momento empujando hacia Cristo. já tem muita inércia e ímpeto empurrando até Cristo. Como cuando llegamos a Isaías 11 y 12.
Como quando chegamos em Isaías 11:12. Y habla de ese lenguaje de un nuevo éxodo. E fala desse novo êxodo. Eso es un lenguaje bien cargado, É uma linguagem carregada, porque viene desde el libro de Génesis y Éxodo. porque já vem desde o livro de Gênesis e Êxodo. En esta esperanza de que Dios va a librar a su pueblo de sus enemigos Nessa esperança de que Deus vai livrar seu povo dos seus inimigos y guiarles a su lugar santo e levá-los ao seu lugar santo para morar con Él. para morar com Ele. Entonces debemos prestar atención a este contexto, Então precisamos prestar atenção a esse contexto pero también su contexto canónico. e também seu contexto canônico. No solamente hay tren que vino anteriormente, Não só tem o trem que veio antes, sino ahora nosotros tenemos el beneficio mas agora nós também temos o benefício de poder ver la ruta entera del tren. de ver o caminho inteiro do trem. Estamos ya en la cima de esa escalera de la revelación. Já estamos no último degrau dessa escada da revelação. Podemos estudiar una grada específica Podemos estudar um degrau específico y la luz que contribuye e a luz que ele contribui, y la luz anterior que la anticipaba, a luz do degrau de antes, pero también podemos estudiarla a la luz de toda la luz posterior también. mas também podemos estudá-lo à luz de toda a luz que vem depois, Incluso la luz suprema de Cristo mismo. inclusive a luz suprema do próprio Cristo. Y estudiando la Biblia de esta manera, E ao estudar a Bíblia dessa forma, nos podemos encontrar con Cristo podemos nos encontrar com Cristo a través del Espíritu Santo. através do Espírito Santo. Vemos la Biblia como un relato glorioso de nuestro evangelio, Vemos a Bíblia como o relato glorioso do nosso de evangelho, Génesis a Apocalipsis, de Gênesis a Apocalipse. como la historia de cómo un Dios santo A história de como um Deus santo trae a hombres pecadores traz pecadores a poder disfrutar de su presencia para desfrutarem da sua presença, y morar con Él por toda la eternidad. morarem com Ele por toda a eternidade. En toda la Biblia vemos partes de esas historias. E na Bíblia toda vemos partes dessas histórias. Vemos su necesidad en el pecado de Israel. Vemos a sua necessidade no pecado de Israel. Vemos los obstáculos a esa historia Vemos os obstáculos nessa história en vivir en un mundo caído, em viver no mundo caído, en tener enemigos que tienten y persiguen y tratan de destruir al pueblo. de ter inimigos que tentam perseguir e destruir o povo. Pero vemos como Dios supera todos estos obstáculos, Mas vemos como Deus supera todos esses obstáculos, cumpliendo sus promesas, como Ele cumpre suas promessas, superando los problemas de un mundo caído, e supera os problemas de um mundo caído, incluso dando promesas inclusive dá promessas de una nueva creación. de uma nova criação. Entonces, mis hermanos, leamos la Biblia de esta manera, Então, meus irmãos, vamos ler a Bíblia dessa forma, acercándonos a ella nos aproximando a ela, a la luz de su autoridad, à luz da sua a la autoridade, luz de su inerrancia, à luz da sua inerrância, claridad y suficiencia, clareza, su suficiência, unidad cristocéntrica, sua unidade cristocêntrica, y buscando leer con una lectura espiritual, e procurando ler com uma leitura espiritual, obediente, obediente, profunda, profunda, penetrante penetrante y contextual. e contextual. Y con eso, mis hermanos, cerramos esta clase Com isso, meus irmãos, encerramos essa aula. y les invito a ponerse de pie Convido a vocês a ficarem de pé para estirarnos un poco, para esticar um pouquinho. libre y estiradas.